Piumhi, Campinópolis e tal, né? Não tem outro caminho a não ser voando, não. Então tá, olha só. O nosso tema, na realidade, é uma passagem do Evangelho e focar um pouco, trazer alguns dados do livro Herdeiros do Novo Mundo. Vocês conhecem a obra? Conhecem? Alguns já ouviram falar dela, outros já leram, né? Vocês, bom, então meu nome é Emerson Pedersoli, vou me apresentar. Eu sou de uma casa espírita em Belo Horizonte, que é a Fraternidade Maria de Nazaré. Vocês fiquem à vontade para poder participar do estudo. Não tenho a intenção de estar falando sozinho o tempo todo. Mas se for preciso eu falo, vocês já notaram, né? Então, se vocês participarem, o estudo fica mais rico, ok? Herdeiros do Novo Mundo, o que vocês leram, do que trata Herdeiros do Novo Mundo? O que trata a obra? Dos que vão ficar na Terra. Tá? Então, lá no livro, o Dr. Bezerra de Menezes, é um livro da psicografia do espírito de Lúcius, sob a orientação do encarnado, que é André Luiz, aliás, sob a psicografia do André Luiz Ruiz, a orientação do espírito de Lúcius, tá? E lá, o Dr. Bezerra de Menezes, ele faz uma distinção sobre herdeiros do Novo Mundo com herdeiros do Novo Mundo e ele coloca para nós sobre herdeiros do mundo novo. É igual ou diferente? Diferente. Herdeiros do novo mundo com herdeiros do mundo novo. Diferente. É diferente? O livro se chama Herdeiros do Novo Mundo. E aí eu pergunto para vocês: a Terra, qual é a proposta? No nosso caso, dentro do que a gente está estudando, é sermos herdeiros do Novo Mundo ou sermos herdeiros do Mundo Novo? Vocês estão na dúvida. Do Novo Mundo? Do Mundo Novo? Qual que é a diferença? Sabe qual que é a diferença? Herdeiros do Novo Mundo são aqueles que ficarão na Terra. Herdeiros do Mundo Novo são aqueles que estão de saída. São aqueles que estão de saída. Herdeiros do Mundo Novo. Tá? Aqueles que não derem conta de acompanhar a evolução do planeta, esses estão de saída. Não tem jeito de continuar mais na Terra. Tá? São herdeiros do Mundo Novo. É aquele mundo que está iniciando o seu processo evolutivo. Hoje, ele está iniciando na fase primitiva, mas numa das últimas fases do homem primitivo, que seria a fase do homem de Neandertal. Seria aí entre 40 e 50 mil anos atrás. Tá claro? Aqueles que não acompanharem a Terra, eles vão para um mundo novo. A Terra é um novo mundo, porque nós estamos entrando numa fase nova. Nós estamos entrando. Quem não quiser continuar aqui, quem não acompanhar o processo de mudança, quem não resolver sair da sua postura de maledicência, de preguiça, de criminalidade, de pensamentos negativos, quem não conseguir sair, vai herdar um mundo novo. Tá claro? Tanto que nesse livro o Bezerra de Menezes fala assim: mude de sintonia para não ser preciso mudar de mundo. Olha só, mude de sintonia para não ser preciso mudar de mundo. E aí é hora de nós fazermos uma autoavaliação. Como estão as nossas relações? Tá? Como estão as nossas relações afetivas, fraternais, sociais, profissionais, conjugais, paternais, maternais? Como estão as nossas relações? Como está o nosso processo de sintonia? Nós temos condições de continuar aqui ou não? Cada um é que vai se avaliar. Tudo bem? Até aí, dúvida? Ô Emerson, alguns palestrantes
vamos dizer, não qualifica muito bem essa obra deles do Novo Mundo e o André Luiz. Sim. Dizem que a obra mais clara e a melhor para ser estudada é a do Chico, né? Do Emmanuel, né? Sim. Que é aquela Caminho da Luz. Sim. O que você me diz dessa obra, do André Luiz? Veja bem, tem alguns palestrantes que estão batendo contra, né? E é muita gente, não tem pouca gente não. É muita gente que não quer ver a verdade. Então vão bater porque não dá para ficar olhando para a verdade não. Tá? Veja bem, a Caminho da Luz é só um princípio daquilo que as outras obras viriam dizer depois. É um princípio. Emmanuel não poderia, na década de 50, de 60, falar o que aparece hoje 60, 70 anos depois. Eu não estou contestando a fala de Emmanuel, não, mas é só um princípio. E a quantidade de obras que vieram depois. Senão a gente vai ficar preso só nas obras de André Luiz. Só. André Luiz, Emmanuel, Irmão X. E a quantidade de informações que estão chegando para nós. Quando Luiz Sérgio fala daquelas regiões do plano espiritual, aonde recebem os usuários de droga e usuários de álcool, ele faz referência a essas regiões aparecem nas obras de Luiz Sérgio e em algumas obras de Manuel Filomeno de Miranda, mas não aparecem nas obras da André Luiz. Aí o Inácio Ferreira faz referência a laboratórios no plano espiritual, onde eles estão construindo novas drogas, mas não aparece em André Luiz. Ah não, mas eu sigo com André Luiz e não estudo mais nada. Ou seja, eu não quero ver a verdade. Vou dar uma ideia para vocês. Lá em São João del Rei, numa reunião mediúnica, uma entidade se manifestou lá e falou assim: nós estamos criando uma nova droga nos laboratórios aqui no plano inferior e daqui a pouco essa droga estará chegando na Terra. E ela vai oxidar a criatura de tal maneira que nós vamos destruir a criatura de dentro para fora. Num momento muito mais agravante que as outras drogas que estão aí. 2 anos depois dessa informação surgiu o Oxi. Como disse a entidade, que iria oxidar a criatura. Depois dessa droga ter sido divulgada em todos os cantos, essa mesma entidade se manifestou lá e colocou assim: agora nós estamos trabalhando numa nova droga. E essa droga, ela não vai só oxidar, ela vai fazer o papel que vocês aí na Terra têm, que chamam aí, aquele comprimidinho que vocês tomam como estimulante sexual, falando na reunião mediúnica. E aí alguém chegou e falou assim: o Viagra? Ele falou: isso. Vai fazer a função do Viagra, vai estimular sexualmente e vai destruir a pessoa. Ela vai usando a droga e vai ficando excitada, e usando droga e ficando excitada. Quanto mais droga, mais sexo, quanto mais sexo, mais droga, mais sexo. E nós estamos trabalhando nessa droga e daqui a pouco ela vai chegar na Terra. Olha, esse laboratório é o laboratório que o Inácio Ferreira fala nas obras dele. Eu vou falar que André Luiz está falando besteira, sendo que as obras estão mostrando uma série de outras informações. Está claro o cuidado que a gente tem que ter? Mas as colocações do André Luiz, nós vamos achar no livro Herdeiros do Novo Mundo? Vamos. Nós vamos achar também no livro Os Exilados da Terra. Nós vamos achar numa outra obra, de outros autores. Esse aqui já é um autor de São Paulo. Vou lembrar o nome dele. Tem um outro que se chama No Planeta dos Exilados. Nós vamos achar aqui na Gênese, na 4ª parte da Gênese, quando fala a respeito das crianças, que hoje a nossa ciência chama de crianças cristal, nós vamos achar aqui, ó, no André Luiz falando o perfil de determinados habitantes da Terra que estão chegando de configuração diferente, com configuração moral e espiritual diferente. Está lá no livro. Está claro? Nós estamos vendo os exilados de Capela falando muitos de nós que viemos de Capela para cá. Tá? Por que
que da Terra não vai para outro lugar nas mesmas configurações? Lá nesta obra, vai mostrar para nós a respeito das embarcações. Quem são as embarcações? São os transportadores daqueles espíritos que não continuarão mais na Terra. Quantos milhões cada embarcação cabe? 2 milhões. Pega o Maracanã, não agora, depois da reforma, antes da reforma. O Maracanã, antes da reforma, tinha um potencial para receber aproximadamente 200 mil pessoas num show, considerando as arquibancadas e o gramado. Pega o Maracanã multiplicado por 10. 2 milhões de espíritos numa embarcação. Para poder deslocar os encarnados daqui, para eles poderem fazer um estágio para chegar no mundo novo. E o mais importante, cada um com um tutor, com um da religião que ele tinha, isso? Um orientador. Como se fosse o anjo da guarda que eu disse. O que é interessante é que eles não estão desprotegidos. Eles não estão desprotegidos. Lá na obra mostra que muitos deles são colocados em celas em função da ferocidade com que o estado íntimo deles está envolvido. E eles vão para as celas, nessas embarcações, celas, e aí o doutor Bezerra fala assim, higienizadas. Não é igual as nossas cadeias aqui, não. Tá? Celas higienizadas, onde eles são tratados com respeito, embora a série de crimes que eles cometeram. Embora a série de crimes. Tá claro? E aí o doutor Bezerra vai visitando alguns andares, que ele chama de embarcação, cujo nome é Nau. Nau. E ele vai andando nos andares. Em alguns andares ele visita algumas celas, aquelas que poderiam ser visitadas, aonde ele vai levando Jerônimo e tem mais um espírito que está junto com ele. Esqueci o nome dele. Adelino. Ele está levando junto com Jerônimo e Adelino. O doutor Bezerra vai mostrando o perfil de alguns que estão indo para as embarcações. E por que não acompanharam a vida aqui na Terra? Está claro? Até aí, tem dúvida? Para onde vão essas embarcações? Hã? Para a Lua. A princípio, para a Lua. E aí essas entidades ficam na Lua aguardando o processo de encarnação. Encarnação, que está indo para um outro mundo. Hã? Uma desmaterialização, um desligamento da Terra. E eles passam por esse processo de transição até chegar no mundo novo. Tá? Ficam na Lua. Aí uma colega chegou e falou assim, conhece, mas a gente olha para a Lua assim, tão encantado com a Lua, então a gente que está namorando, eu falei assim, a Lua não perde o encantamento dela em nada. Você não precisa saber que lá está lotado de espírito perverso, não, ninguém está vendo os espíritos. É igual os espíritos quando olham para a Terra, eles não estão vendo só os perversos, não, eles veem as belezas que a Terra apresenta também. Tá claro? Agora, que a Lua está abrigando essa entidade, esse grupo de entidades que não tem condições de continuar na Terra, está. No livro No Planeta dos Exilados, está colocando para nós uma coisa muito interessante, que é o bate-papo do orientador com o espírito que vai reencarnar, que vai encarnar no mundo novo. E aí o espírito, um deles, essa pessoa prepara os espíritos para encarnar. Quando ele olha, é como se fosse... Vocês lembram aquele filme da nossa época, Perdidos no Espaço? Lembra? Quando a nave chegava lá aqui no planeta estranho, aí a família Robson, né? Robson ficava lá pela janelinha olhando os seres lá fora. É mais ou menos aquela cápsula ali. Então o espírito que vai encarnar, ele fica olhando pelo vidro. Quando ele começa a ver monstruosidades, ele se assusta. Aí ele fala que ele não vai aceitar encarnar. Na hora que ele fala que não vai aceitar encarnar, a entidade começa a colocar para ele da necessidade. Que, olha, quando ele estava na Terra, ele não fez nada. Aí ele fala assim, mas eu não fiz nada. Olha
o argumento dele. Eu não fiz nada, mas eu não fiz nada de errado. Ele falou assim, é verdade. O Espírito fala com ele. Mas você não fez de certo também. Você não fez nada mesmo. Qual que era o seu apelido quando você estava lá na Terra? Ele falou assim, preguiçoso. Ele falou, se o seu apelido era preguiçoso, você quer que a gente faça o que por você? Aí ele falou assim, mas qual o problema da gente ter preguiça? Aí ele fala assim, meu filho, teoricamente não tem problema nenhum, mas na prática, quem tem preguiça não faz o mal, mas também não faz o bem. É aquele que não se dispõe a nada. Ele falou assim, mas eu só passei a minha vida inteira com preguiça, eu não fiz nada. Ele falou, não, você passou várias vidas com preguiça. São várias encarnações envolvidas com a ociosidade. Aí ele fala, mas eu vou ter que nascer naquele lugar. Eu falo, todo jeito não. Mas eu não vou dar conta. Vai, na hora que você chegar lá, o povo vai te... Olha, até pra você correr, você vai sair da preguiça. Gente, até para correr, e é muito interessante isso, porque o preguiçoso, até para correr, para ele é lento. Tá claro? E ele vai explicando isso assim, o tanto que é curioso, mas nós não fazemos ideia de que o mundo novo sai também os preguiçosos. A gente, quando pensa para poder estar habitando o mundo novo, a gente pensa só naquelas criminalidades, pedofilia, sequestro, assassinato, matou 15. Não, gente. E aí, Dr. Bezerra conta um ponto muito interessante nessa obra, quando ele chega e fala assim, vamos andar em alguns movimentos religiosos, os 3 principais movimentos religiosos no Brasil, e vamos fazer uma avaliação, como estão os religiosos? Como estão os religiosos? Aí eles começam a caminhar, e eles falam assim, vamos dar uma chegada na igreja evangélica. E aí vai ver aquele monte de gente caindo, pastor pregando, gente gritando e tal, mas nada em profundidade. E aí ele vai na igreja católica. Na igreja católica tem lá algumas pessoas comentando sobre a igreja, quem que deu aquela tal, quem que pagou aquele altar, quem que gastou em favor da igreja. Um casal começa a comentar, se foi fulano de tal que fez isso, eu também vou tirar do meu bolso e vou dar aquilo, porque eu quero meu nome embaixo daqui a placa. E começa a discutir sobre os benefícios exteriores da igreja e como que o nome vai aparecer para o povo. O Dr. Bezerra também não achou ali gente capaz de ser salvo do novo mundo. Aliás, do mundo novo. Aí ele resolve dar uma chegadinha lá no movimento espírita. Ele fala, não vamos numa casa espírita não. Está tendo um congresso de espiritismo. Vamos lá no congresso para a gente poder avaliar os espíritos que estão lá. Aí depois, na hora que eles entram, tinha tanta gente, em vez de nós avaliarmos os espíritos, vamos ver como estão os palestrantes. Porque normalmente nós temos uma ideia de que os palestrantes estão numa condição ótima. E aí eles foram lá nos palestrantes. E os palestrantes, eles estavam, em vez de estar rezando, se concentrando, a palestra, cada um ia falar em um auditório, era um centro de convenções. Eles estavam discutindo por que o palestrante tal tinha um auditório maior, por que o outro palestrante tinha os livros dele em evidência, por que o outro tinha mais fila para poder estar lá recebendo autógrafo. Eles estavam discutindo vaidades. Mas eles não conseguiram nenhum dos palestrantes daquele centro de convenção para ser salvo. E aí eles começam a visitar alguns lares, visitam prisão, hospitais. E aí visitam um lar. E neste lar, marido, esposa e filho. Marido, esposa e filho. E estava lá uma briga da esposa com o filho. E a esposa brigando e chamando a atenção do rapaz e falando de horário. O rapaz gritava, a mãe gritava, ele gritava, a mãe gritava. O pai estava sentado na sala, um senhor mais idoso, estudando a Bíblia. E aí ele estudava a Bíblia e a mãe xingava, o filho xingava, a mãe xingava, o filho xingava. Aí quebra copo, joga prato, quebra, um ameaça o outro. Você tem que avisar o horário que você chega, eu estou preocupado. Ele responde que ele não tem que avisar nada, que ele já tem quase 30 anos, que ele cuida da vida dele. E ela gritava, ele gritava e tal. Quando eles terminam aquela gritaria e coisas quebradas na cozinha, ela passa pelo marido, que estava na sala lendo a Bíblia.
Eu achei que tem a ver com você. Estava tranquilo lá lendo a Bíblia, meu filho. O marido estava lá tranquilo lendo a Bíblia, a esposa passa emburrada, vai pro quarto, deita na cama. Quando ela deita na cama, o marido fecha a Bíblia. O doutor Bezerra vendo. O marido fecha a Bíblia, vai lá no quarto, conversa com a esposa. Senta no canto da cama, coloca a cabeça da esposa no colo, começa a confortá-la. E fala com ela: meu bem, para que isso? Você está brigando com o nosso filho, ele já é adulto. Ah, mas a gente fica preocupado, já é madrugada. É madrugada, mas ele sabe o que faz. A gente tem que confiar na educação que a gente deu, nós não podemos fazer isso. Nós não podemos cercear a caminhada dele, o caminho é dele. Se ele achar que está certo e está errado, a escolha é dele. E ele vai orientando a esposa, ele vai passando a mão na cabeça dela, ao mesmo tempo ele vai fazendo uma oração interna, daí a pouco ela se conforta na fala dele, dorme, recebe as energias do marido, e aí ele deixa a esposa dormindo, vai para a cozinha. Caco de vidro para tudo quanto é lado. E aí ele vai, pega a vassoura, pega a pau, o filho está lá. E aí ele fala com o filho: meu filho, você quer me ajudar? Ô pai, não me vem com pregação não. Não me vem com pregação na minha cabeça não. Não, meu filho, eu só estou perguntando se você quer me ajudar. Eu vou recolher os cacos aqui. E aí o filho começa a falar da indiferença do pai. Ele fala: não, meu filho, eu não estava indiferente. Mas na briga de vocês, eu estava rezando. Eu vou entrar para falar o quê? A sua mãe está certa na posição dela quando ela se preocupa com você. Você está certo na sua posição quando você demonstra que pode confiar na educação que nós te demos. Mas, quebrando coisas dentro de casa, isso não vai ajudar nenhum de vocês dois. Na realidade, quando eu estava lendo exatamente uma passagem do Evangelho que fala a respeito disso. Agora, se você quiser ir comigo até a igreja, você é convidado. Nesse momento, eu te peço apenas que me ajude a juntar os cacos aqui. E aí vai juntando, começa a conversar com o pai. No final daquela conversa, o filho fala: então hoje à noite eu vou com você na pregação. No final da discussão, de todos os movimentos que foram visitados, o que o doutor Bezerra coloca? Este homem é o único que está preparado para frequentar o novo mundo. Este senhor está preparado para frequentar o novo mundo. Ou seja, voltemos à própria colocação do doutor Bezerra. Quem quer estar preparado? Mudemos a nossa sintonia para não ser preciso a gente mudar de mundo. Então, não é a religião que nos salva. Não é a religião que nos salva. Não basta a gente bater no peito e falar que é espírita, católico, protestante. Tá? Não basta. O que a gente está fazendo com aquilo que a gente tem de material? Como nós estamos lutando com esses valores? Tudo bem? Ô Emerson, Oi. aí se fala, isso é você conhece isso? Ela fala pra gente que a humanidade ela não dá saltos, né? Que ela vai lentamente. E o que a gente percebe da humanidade é que ela evoluiu pouco. E se ela evoluiu pouco, o que você me coloca assim desses novos herdeiros? Porque se ela evoluir pouco, a metade, o povo da Terra vai tudo embora, porque a evolução é louca. O que você me coloca? O povo da Terra está todo salida. Aqui, não confiem nela. Tudo bem? Porque senão ela sai encabeçando a fila, vocês vão falar assim: Aqui, não é isso não. Veja bem, a Terra, ela progrediu um pouco moralmente, é verdade. O que a gente tem lido no livro Os Mensageiros, já que André Luiz, Telésforo, no capítulo 5 e no capítulo 6 do livro Os Mensageiros, ele vai falar de 3 grupos que estão se preparando quando chegam à Terra. Se preparam quando chegam aqui. Essa informação que o Telésforo vai falar, o capítulo 5 e 6 é a palestra. Esse dado que eu estou dando para vocês está no 6º. É a mesma informação que o Tobias vai contar para André Luiz no capítulo 3, quando ele fala de cartas vivas do Cristo. E ele fala 3 grupos de pessoas. Existem aqueles que se preparam para fazer uma série de tarefas, chegam aqui, conseguem cumprir, ele coloca assim: raros são aqueles que conseguem cumprir tudo aquilo que se comprometeram no plano espiritual. Raros.
Uma boa parte chegam aqui e conseguem cumprir metade do que se comprometeram no plano espiritual. Uma boa parte. Mas a maioria são aqueles que chegam aqui e falham de todo. Essa mesma informação que o Tobias passa é a informação que o Telésforo vai falar no capítulo 6. A mesma. Raríssimos são os que cumprem quase tudo que se comprometeram, ou tudo que se comprometeram. Raríssimos. Uma parte consegue cumprir a metade, mas a maioria está falhando. A maioria são os 2/3. A maioria são os 2/3. Essa colocação que o Telésforo vai fazer lá vai coincidir com a colocação dos 2/3 que a gente está escutando no restante da obra. Aqui também fala de 2/3. E quando nós pensamos em 2/3 da humanidade, a humanidade hoje tem aproximadamente 7 bilhões de pessoas. 2/3 dá em torno de 2 bilhões de pessoas. 2/3, 1/3 vai ficar sobre a Terra. Em torno de 2 bilhões de pessoas ficarão sobre a Terra. 2 bilhões. Mais ou menos 5 bilhões, entre 4,5 a 5 bilhões, está distraída. Está distraída. 7 bilhões encarnados. 7 bilhões de encarnados. E eu estou falando só deles também. Tá? Então são quase 5 bilhões de saída. Isso aí, essa informação, ela se coaduna com a NASA. Cientificamente, a NASA fez uma análise geológica do planeta e concluiu que o hemisfério norte sucumbirá. E os sobreviventes do hemisfério norte virão para o hemisfério sul. A América do Sul, particularmente o Brasil, sendo o centro de recepção dessas pessoas. Tanto Bezerra de Menezes, na informação dele, de Valdo Pereira Franca, na Califórnia, em 2000, quanto a NASA, estão bastante coincidentes nisso. A ciência e a religião se confrontando em igualdade de condições e conhecimentos. Sim. Vocês vão ver essa informação lá no Jornal Nacional, em 2009. Ele fez uma matéria falando do celeiro do mundo, a construção de um celeiro de sementes, alguns vão lembrar disso, aonde eles estão conservando mais de 4 milhões de espécies de vegetais diferentes do mundo inteiro. Já estão com mais de 120 mil espécies diferentes de arroz, só de arroz. Eles estão conservando isso numa região da Noruega, numa montanha da Noruega, porque conforme os estudos da NASA, é uma região que ainda que haja catástrofes, ali nós não teríamos problema, aonde vai ser destruído toda a vegetação. Se for destruído tudo, as sementes estão ali conservadas. Ela está aproximadamente 25 a 30 graus abaixo de zero em conservação. E está aproximadamente 30 a 40 quilômetros em profundidade para dentro da montanha. Tá claro? Só para a gente ter uma ideia, o custo desse celeiro ele ficou em mais de 10 milhões de dólares. Qual governo que comanda isso? Isso não é de um governo. Está na região da Noruega, por ser uma região que a possibilidade de ser atingido por catástrofes, de tsunamis, terremotos, vulcões, a probabilidade é remota. Então construíram lá. E como já é uma região extremamente fria, ainda fizeram em profundidade para dentro da montanha, mas não em profundidade em linha reta, tá? Na descendência. Para poder pegar aí de 25 a 30 graus abaixo de zero na conservação e mais de 30 quilômetros de caminhada. Tá claro? Você imagina que isso foi construído em 2009, ou seja, o mundo tem uma preocupação com essa transição. Só que isso está sendo colocado de forma clara? Não. Mas a NASA fala a respeito disso? Fala. Um dos diretores da NASA, que é um cientista, que já foi astronauta, ele fala a respeito até da comunicação com extraterrestre. Se vocês clicarem isso aí na NASA, se vocês pesquisarem, vocês vão ver ele fazendo referência à comunicação com extraterrestre. Comunicação essa que nós vamos ver no outro livro de André Luiz Ruiz, que é No Final da Última Hora.
O esculpir no próprio destino antecede o Herdeiros do Novo Mundo, que é uma série, né? São 5 obras, esse aqui é o 4º. E nós vamos ver ali, no final da última hora, a comunicação com espíritos que estão vindo de outro planeta para ajudar a Terra no processo de transição. Tá claro? Tudo bem? Esses espíritos, alguns deles estão se manifestando em determinadas reuniões mediúnicas em São Paulo. Em São Paulo. E aí, esses espíritos que estão vindo, eles colocaram que eles estão vindo de uma região distante da Terra, aproximadamente 600 anos-luz. Se nós sairmos da Terra hoje, na velocidade da luz, que é 300 mil quilômetros por segundo, saímos hoje, nós vamos demorar 600 anos para chegar na região de onde eles estão. E eles estão em Antares. Antares. 600 anos-luz de distância daqui. Mas existe uma outra velocidade mais rápida do que a luz que nós ainda não descobrimos, que se chama a superluz. A superluz, que o Inácio Ferreira fala da velocidade da superluz, e nós não temos ainda condições de medi-la, então para nós a mais rápida que existe é a da luz. Esses espíritos, eles não demoram 600 anos para chegar aqui, tanto que eles falam isso na reunião. Eles falam, inclusive, olha só a informação que eles dão. Existem amigos nossos presos aí na Terra. O que nós chamamos de amigos presos aí na Terra são o que vocês chamam de sondas. Quando a NASA manda para Marte algum instrumento, e aí se os marcianos prendem, os marcianos olham aquele instrumento que chegou lá. Por exemplo, chegou lá pela NASA um jarro de flores. Os marcianos prendem o jarro de flor e falam assim, olha, todo mundo aqui no planeta é assim. Eles não sabem que esse jarro de flor foi para lá, que aquilo é uma sonda. Que eles não estão nos vendo. Entenderam? Aquelas pessoas que nós chamamos de ETs, que estão presos na Terra, porque neste livro, no final da última hora, fala que nós temos os chamados ETs que estão presos aqui na Terra. Algumas nações, ele fala assim, algumas nações têm o que vocês chamam de ETs, o que nós também chamamos de amigos, e vocês dão o nome de sonda quando mandam para outro planeta. Nós também mandamos sondas para a Terra. Nós não somos assim de onde a gente está vindo, mas são os nossos ETs. A gente manda para a gente poder ter uma visualização da Terra. E enquanto estão presos, estão vivos, não foram destruídos. E nós não temos tecnologia para estudá-los. Então eles estão vivos em celas, enquanto isso eles estão detectando e mandando informações para outros planetas, para que esses espíritos evoluídos facilitem o trabalho de ajuda no momento de transição da Terra. Está claro? E aí eles colocaram essa forma circular, que a gente chama de disco voador, ele fala, é a forma do nosso instrumento para fazer o deslocamento. Porque para deslocarmos mais rápido que a própria velocidade da luz, precisamos de ter um instrumento de forma circular, e que ele vai nos ajudar a chegar no planeta. E sem medir para vocês, sem passar para vocês, quanto tempo nós gastamos, porque não temos condição de fazer essa contagem do tempo de onde viemos com o tempo da Terra. Tudo bem? Dúvida? Emerson, com certeza outros planetas estão passando por esse período de transição também, ou agora é a hora da Terra, há essa concentração de atenção no planeta Terra, ou há outros planetas e outros, com certeza há outros planetas e outros sistemas também passando por essa transição. Não vou falar dos outros sistemas não, mas como a transição é constante, no nosso caso, não vou nem falar da Terra, o sistema solar está em transição. Porque quando fala assim, viemos de Capela, não é um planeta Capela. Capela é um sistema. Vários planetas compõem Capela. Então, muitos de nós viemos de Capela, mas viemos de planetas diferentes. Aí reúnem, por exemplo, lá suponhamos, no mundo novo,
Podem reunir pessoas da Terra, mas pode reunir pessoas de Marte ou de Mercúrio. Tá claro? Pode reunir? Pode. O sistema solar está em desenvolvimento. Só para vocês terem uma ideia, Júpiter, ele está saindo de mundos ditosos para mundos angelicais. Júpiter. Tá? Ele já não está mais no nosso... E olha, muito distante para a gente poder ter acesso. Outra informação é que na região de Antares, na reunião mediúnica em São Paulo, perguntaram a essas entidades que vieram se comunicar quem é Jesus para eles. E aí eles falaram: Jesus para nós é uma entidade de extrema evolução que nós não temos condições de ter acesso. Embora a nossa evolução em relação à da Terra, ela também está muito distante. A Terra, em relação a esse plano de Antares, nós estamos muito distantes. E aí, se eles estão distante da gente 600 anos luz, no livro Maria de Nazaré, o espírito de Miramês, ele coloca que o mundo de onde veio Jesus e Maria, esse plano ele está distante da Terra aproximadamente 9.000 anos-luz. 9.000 anos-luz. De onde eles vieram? Maria e Jesus, que os dois vieram do mesmo planeta. Tá? Do mesmo planeta. Tudo bem? Porque não tinha uma mulher na Terra que pudesse ter um corpo preparado para receber a gravidez de Jesus. Tinha que ser alguém com o mesmo nível de sintonia de Jesus. Tanto que o exercício de Maria foi intenso, muito mais do que o de Jesus, para apagar a própria luminosidade, para poder sobressair o Cristo. Tá claro? E depois ela começa o trabalho dela, que o psiquiatra... Qual é o nome daquele psiquiatra que escreve sobre a inteligência de Jesus? Augusto Cury. Augusto Cury coloca Maria como a maior educadora da história de todos os tempos. Tá claro? Ou seja, a luminosidade dela, ela sobressaiu muito mais a partir da crucificação do que no início. Porque o Cristo tinha que sobressair. Mesmo porque a mulher não tinha fala, né? A mulher não tinha voz. Se hoje já está difícil, que dirá naquela época. Tá claro? Tudo bem? Então, aí a gente vê a distância do mundo, quando esses espíritos manifestam e falam da luminosidade de onde Jesus está vindo, ele está colocando exatamente da relação hierárquica, né? A questão do respeito. E aí eu volto à colocação que você fez. Ora, a pergunta de número 198 do Livro dos Espíritos coloca para nós assim: se nós aproveitarmos todas as oportunidades de fazer o bem, aproveitarmos todas, vocês acham que a gente tem, imagine que a gente vai viver mais 30, 40 anos pela frente, e nós vamos aproveitar a partir de agora todas as oportunidades de fazer o bem. Será que nós vamos desencarnar numa condição que não mais será preciso voltar à Terra? Gente, mas são todas as oportunidades. Você sai daqui e você começa a pensar no bem, fazer o bem. Todo mundo que te pede, você está pronto para assistir o outro. Só caridade, oração, trabalho, campanha. Mas 30, 40 anos só fazendo bem. Você desencarna quase anjo. Começando a pagar. Você só assumiu uma parte do compromisso que você veio colocar para trás. Você não teve condição de falar, não, eu vou cumprir. Quer dizer que não tem jeito, então. Não. Vocês são pessimistas. O Livro dos Espíritos coloca isso para... Eu falei 198. Depois vocês vão conferir lá. 192, a minha dúvida. Eu acho que é 192. Eles colocam isso. Eles falam assim: a natureza não dá saltos. Se nós aproveitarmos todas as oportunidades, depois da gente estar colocando em prática todos os valores que a gente está conhecendo hoje, existem outros valores que nos são desconhecidos. E só depois de colocar esses em prática é que nós vamos conhecer os outros. Enquanto tem outros valores, olha, não tem como a gente saber quais são os outros. Eu ainda não estou dando conta de ser humilde, como é que eu vou conhecer o que vem além da humildade? Eu não estou dando conta de ser simples, como é que eu vou conhecer o que vem além da simplicidade?
Eu não estou dando conta de ser disciplinado, como é que eu vou dar conta de perceber o que vem além da disciplina? Vou pegar um exemplo. Lá em 1800 alguma coisa, inventaram uma máquina aí, muito bacana, que chamava máquina de escrever. Lembra a máquina de escrever? Muitos aqui fizeram um curso aí que chamava-se datilografia. Lembra da datilografia? É da nossa geração. Né? Outro dia minha filha estava lá no computador com 4 dedos e tá, que para nós seria catilografia, porque ela catava as letras lá em número e tal, sinal. E eu olhei para ela e falei, meu Deus, que falta que faz uma datilografia. E ela olhou para mim e falou assim, datilou o quê? Eles não conhecem nem o valor do termo, não sabem nem o que significa essa palavra. Essa palavra não tem significado para eles. Mas surgiu em 1800 alguma coisa, a máquina de escrever. Depois a máquina de escrever era tudo de bom. Você, em vez de ficar usando a caneta, você estava lá e aí na hora que terminava de escrever no papel, pá! Lembra do carro? Era o carro da máquina, aí ia na alavanca e pá, batia o carro, toda hora batia o carro e batia o carro. Mas era uma beleza, quando você estava para a escola de datilografia, aquele monte de carro batendo. Aí veio a máquina elétrica. Mas, gente, que coisa fantástica a máquina elétrica. Não tinha que puxar o carro mais, era um teclado e o carro. Aí você batia no teclado e ele voltava. Aquela coisa do. Depois veio a máquina eletrônica. Pronto. Aquilo era fantástico. A máquina eletrônica deu origem àquele trombolho chamado computador. Sabe aquele monstro que ficava ocupando uma mesa dessa aqui? Era um computador. Um computador que hoje, na sua versão mais nova, é o tablet. Aquele trenzinho fino. É o mesmo teclado da máquina de escrever de 200 anos atrás. Como que a gente ia chegar no tablet sem passar pela máquina de escrever com teclado universal? Como que nós chegaríamos? Então o processo, ele é constante, não dá saltos mesmo. Não dá saltos não. Tá claro? Não chegaríamos no tablet nunca se não passássemos pela máquina de escrever. Você pega o celular, o teclado do celular, as letras do celular, estão lá respeitando a máquina de escrever de 200 anos atrás. A, S, D, F, G, H, J, K, L, M. Um detalhezinho, né? Esse teclado da máquina de escrever se chama teclado QWERTY. QWERTY. Porque o cara que fez o teclado chamava-se John QWERTY. Aí ele colocou o nome dele. Isso aí eu nasci. E eu nasci o nome do sujeito, você está vendo? A gente aprende até sem saber o nome do criador do negócio. E é isso mesmo. Pois é. Eu nem sabia que o teclado era isso. Qual palavra, qual o nome dele? QWERTY. É a primeira teclado de letras. QWERTY. Ah, olha só. Estou lá dentro e olha o S. Tá vendo? Tá vendo? O sarudo também é cultura, né? Ou sim. Agora, vocês imaginem que nós estamos trazendo, nós estamos falando de uma transição simples. Coloca isso na nossa transição íntima. E até aí nós estamos falando da coisa física, né? Estamos falando da coisa física. E a transição íntima? Você tem um livro da Operação Cavalo de Troia? Eu ouvi falar, mas eu não li o livro, Operação Cavalo de Troia. Aí tem um diálogo de um major da NASA com Jesus, né? Aí ele, em 1980, alguma coisa da história, Jesus fala que do mundo de hoje nosso com o dele lá, a única mudança que houve é a emancipação da mulher. O resto tudo permanece. As maldades, as maldades, só a emancipação da mulher que houve. Se analisar, existe tudo ainda até hoje. Então, essa evolução, a moral nossa está bem devagar mesmo. Sim. E aí, como a gente vê que a nossa dificuldade, nós estamos falando algumas questões físicas, mas a nossa dificuldade ela é moral, não adianta a gente fazer a transição física se não fizermos o acompanhamento íntimo. É claro, não adianta. Nós temos que fazer um outro movimento. Né? Volta a questão da sintonia. Vocês imaginem, quem não quiser, olha o exemplo do Dr. Bezerra coloca. Suponhamos, o Jerônimo pergunta ao Dr. Bezerra assim, suponhamos que uma pessoa, ela fique lá escondida no meio, lá para ela não ser recolhida para nenhum lugar. E ela ficar na terra ali naquele meio.
Aí, olha o exemplo que o Dr. Bezerra dá. Imaginem que sobre a Terra está passando um grande imã. E no meio daquela farinha de trigo existe uma limalha de ferro. Mas lá no meio, lá no fundinho. Mas passa o imã. O que acontece com a limalha, gente? Mas nem misturado no trigo, não tem jeito, vai embora. Esse mundo que guarda sintonia com o nosso sistema, ele vai passar como se fosse um grande imã. E as pessoas serão atraídas, isso é uma questão de sintonia. Não tem como ficar no planeta. Não tem como ficar no planeta. Tá claro? E aí, é lei. É lei. E aí tem um ponto muito interessante que o Divaldo Franco coloca, que nós teremos até 2025 aproximadamente 200 mil espíritos em perfil angelical encarnados na Terra. Imaginem vocês um espírito do tipo Chico Xavier. O que um Chico Xavier fez no Brasil? Imaginem vocês 200 mil espíritos melhores do que o Chico Xavier no mundo inteiro. 200 mil. Não é um Chico, não. 200 mil. Ou seja, quem não quiser acompanhar a evolução do planeta, vai embora. 200 mil que vão impulsionar esse planeta para regeneração. Essa transição que a gente fala, a ausência de até 2/3 de pessoas, ela deve acontecer até 2050 e poucos. 2060 e poucos. Tá claro? Então nós ainda teremos várias catástrofes que estarão levando as pessoas aí. Agora, vocês viram esses movimentos? Estão acontecendo ainda esses movimentos aí de... Revolução. mas esses, as passeatas, as manifestações. Essas manifestações, a gente vê direitinho o joio e o trigo nas manifestações. Tá direitinho ali, gente. O joio são aqueles que estão quebrando tudo. O trigo são aqueles que estão manifestando. Porque o direito à manifestação é justo, é leal, é legal. Não tem nada de errado em manifestar, não. Você manifestar direitos, você manifestar deveres, você colocar em prática o que você conhece, lutar por cidadania, fazer deste país uma república, isso tudo está dentro das manifestações. E está certo? Está. Não tem nada de errado, não. A partir do momento que aparecem aqueles que começam a quebrar as coisas, aí você vê o joio. Porque esses que estão quebrando lojas, vidraças, não sei o que e tal, são aqueles que estarão realmente arrombando bancos, caixa eletrônica e tal. Mas aproveita a manifestação, que é justa, aproveita a manifestação, para poder se infiltrar e fazer ali os seus excessos. Mas eles já têm a performance do joio. Não tem nada de errado. Agora, são vândalos que estão quebrando lojas, vidraças, carros, pessoas, são vândalos. Mas ninguém fala dos vândalos que estão lá em cima que quebram a nação. Ninguém fala. Os vândalos que estão lá em cima que quebram a nação, Deodoro da Fonseca colocou uma mensagem a respeito deles, que se chama Homenagem à Pátria Brasileira, psicografada por Divaldo Franco em 2006. E ele falando que nesse momento de transição, nós teremos a separação do joio e do trigo, e nós teremos muitos daqueles, olha a fala de Deodoro da Fonseca, aqueles que estão envolvidos com a política e que estão retirando dinheiro do povo brasileiro, deixando que os doentes morram nos postos de saúde, que as escolas fiquem sem cuidado, sem educação, sem formação adequada para o povo. Eles estão mandando esses valores para os bancos da ignomínia social fora do país e não desfrutarão desses valores antes da morte. A morte vai buscá-los e esse dinheiro voltará intacto e corrigido para o povo brasileiro. Não foi isso que aconteceu com o Nicolau dos Santos Neto? Foram quase 150 milhões lá para fora.
Ele já foi condenado, está em prisão domiciliar, porque era o dinheiro para construir o Tribunal de Justiça em São Paulo. E ele mandou o dinheiro para ele, uma conta lá fora. O dinheiro já voltou, agora em 2010, o banco já devolveu para o governo brasileiro. E o Nicolau preso. Muitos ainda vão ser presos e esse dinheiro vai voltar. Só que Teodoro da Fonseca coloca mais. Se eles não tiverem condições de corrigir agora, corrigirão em outras regiões. Em outras regiões. Ele fala que por mais que esse povo esteja pregando contra a natureza, o pulmão do mundo será conservado. Aí volta a informação, tá? De que o norte, né? O norte do país vai estar oferecendo abrigo para muitos que estão vindo de outras nações. Porque o pulmão do mundo vai ser conservado. Por mais que hajam leis que estejam destruindo, desmatando o verde brasileiro, a espiritualidade não vai permitir que a Amazônia seja destruída. Por quê? Porque ela é o abrigo do novo povo que está chegando para o seio da concentração brasileira. Tá claro? O que você ia falar? Nessas manifestações, se não tivesse ocorrido o lado mal, o joio entrado em ação, todos com cartaz, bonitinho, apitasse, eu participei em Belo Horizonte, daquele tudo como a sociedade, a política brasileira teria despertado? Será que ninguém daria aquela frase, é preciso que venha o escândalo, mas ai de quem vier? É essa a situação que está. Veja bem, eu entendo que a partir do momento que haja violência, aí já é desnecessário. O povo poderia fazer inúmeras manifestações, tá? Como foram feitas manifestações para diretas já, e não tivemos violência, não tivemos vandalismo. A gente poderia continuar com essa concentração dentro das manifestações sem as agressões. A manifestação em si, ela é lícita, ela é saudável. Ah, mas será que a política iria acordar? Eles iriam acordar só com as manifestações, sim, sem precisar de ter violência. A gente não precisa de sair quebrando lojas, pessoas e tal, para poder provar que a gente está indignado ou revoltado, insatisfeito. Não precisa de sair quebrando, não. A insatisfação poderia ser manifesta como foi no início. Agora, aí aproveitam aqueles, né, que um apitaço, bandeira e tal, não deixaram entrar político, não deixaram entrar sindicato. É isso, a manifestação é do povo. Isso tem valor? Tem valor, sim. Tá claro? Mas é uma forma de acordar a pátria brasileira para as necessidades que a gente tem que empreender aí na frente. Nós não podemos entregar de mão beijada do jeito que está. A espiritualidade pede consciência para nós. A gente chega aqui, adormece e fala assim, Deus quer assim. Nós temos que parar com essa boçalidade de achar que as coisas são assim, porque Deus quer assim. Que Deus quer assim? De onde veio isso? Deus nos dá energia e discernimento para a gente poder estar lutando. Aí, em vez da gente lutar, a gente se acomoda. Ah, claro, não é isso, não. Tá certo? Agora, as manifestações onde existem violência, aí não. Aí contrapõe tudo aquilo que, inclusive toda a bandeira que é do povo brasileiro, que é uma bandeira de paz. Tá? O povo brasileiro, para quem lê o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, o povo português que chegou aqui foi selecionado a dedo. Os espanhóis ocuparam todas as colônias do México para baixo, mas o Brasil não. E para a costa brasileira ser conservada, mais de 8.000 quilômetros de costa, mais de 8.000 quilômetros, a espiritualidade andou intuindo os líderes para que não houvesse invasão, como estava chegando a colônia espanhola, a francesa e a holandesa. As outras colônias, para poder sair, a exceção da holandesa, saíram com guerra. A holandesa, não, ela saiu numa boa. Chamaram Maurício de Nassau, que era o coordenador da colônia holandesa, estava lá na região de Pernambuco, conversaram com ele e falaram, olha, nós não queremos guerra. Saia daqui você com os holandeses, porque essa terra é portuguesa. Para selecionar a terra portuguesa, a espiritualidade saiu intuindo os líderes para eles conservar a costa brasileira. Para quê? Porque o sangue português é um sangue mais tranquilo do que o sangue espanhol. Você já deve ter notado que da Argentina ao México, todo lugar tem uma guerrilha. Tá claro? Olha, o brasileiro foi fazer um movimento agora. Tá claro, foi fazer agora, 20 anos depois do movimento pacificado. Tudo bem? Oi, Emerson, a espiritualidade pode intervir assim nesses campos,
agora, principalmente agora nessa transição, ou eles respeitam o livre-arbítrio? Não, ela está intervindo. Na política, Quando- por exemplo, eles podem intervir, os políticos, ou não? A espiritualidade está intervindo. A espiritualidade, numa outra obra que se chama Comunidade Educacional das Trevas, que faz uma referência à transição, Comunidade Educacional das Trevas, ele explica por que as escolas estão envolvidas com tanta criminalidade. E aí ele coloca a quantidade de espíritos que estão chegando envolvidos com criminalidade, com tráfico, com álcool, com droga, tá? Mas ele fala assim, olha bem, a informação que aí é a intercessão da espiritualidade. O novo ministro da Educação do Brasil já está encarnado. O novo ministro da Educação já está encarnado. Entrando agora na adolescência, essa obra Comunidade Educacional das Trevas, da Eliane Mazzarini, do espírito de... aquele que foi educador aqui na Terra, Vinícius? Pedro de Camargo, que hoje é Vinícius, né? O espírito de Vinícius, ele coloca para nós através da psicografia de Eliane Mazzarini, São Paulo. E ele coloca que o futuro ministro da Educação já está encarnado. E ele já está vindo com um projeto pronto que vai reestruturar toda a educação brasileira. Eu não vou dizer que os nossos filhos irão desfrutar, não. Tá claro? É igual Kardec, quando ele veio trazer a codificação. Kardec desencarnou e nem a França abraçou o Espiritismo, como é até hoje. Tá? Nem a França abraçou o Espiritismo. Mas o projeto está pronto e ele está vindo, hoje ele está na fase da adolescência. Vai se inserir? Vai se inserir. Tá? E é outro perfil de moralidade, gente. Não é do nosso meio, não. Aí quando eu falo dos 200 mil espíritos que a Joana de Ângeles faz para nós, um casal de amigos falou, sonhemos. Você sabe, a gente está recém-casado e tal. Você acha assim, filho nosso poderia ser assim, Emmanuel, Bezerra, Estrela? Não é assim que funciona. Vocês não têm nenhum perfil para poder abrigar Emmanuel no ventre. Tá certo? Por quê? Porque são espíritos extremamente evoluídos e estão vindo em determinadas regiões, até regiões de necessidade, gente. Eles não vão nascer nos nossos lares, lá, onde a gente vai lidando com uma discussão com o marido, ou com um xingatório com o filho. Eles já vão começar desde criança promovendo o bem-estar. Tá claro? Pode falar. Dando um momento, o Novo Testamento comenta lá 2 terços de Zacarias, vão ser explicados. O finalzinho comenta lá. Comenta? Comenta. Eu não sei, não. Não. 2 terços, não é isso? No Velho Testamento? Uhum. Zacarias fala? Ótimo, eu não sabia. Depois, se vocês acharem a passagem, eu gostaria de. Tá? Manda pra mim. Pode falar. Falou em termos de escola, em termos de idade, de alunos. Aí eu estou e a gente realmente está vendo. Eles estão aqui, cidade pequena e tudo mais. Pelo menos, só a gente está. O que fazer? Eu meio perdida. Principalmente por causa assim, causas familiares. O que fazer, gente? Vamos lá na postura moral. Dar exemplo. Vocês querem ver? Eu vou pegar um exemplo do que a gente vai fazer. Nós vamos fazer uma dinâmica de 15 segundos. Vocês vão fechar o olho em 15 segundos. 15 segundos. E vão pensar em alguma coisa que vocês viveram na escola. Seja no fundamental, seja na universidade, não importa. 15 segundos. Vocês vão pensar em alguma coisa que vocês viveram na escola. Podem fechar os olhos. Podem abrir.
Alguém lembrou daquele momento mágico que aprendeu sobre as 17 regras de colocação da vírgula no texto? Não. Nem sabe que são 17, né? Porque depois de você estudar as 17, a pessoa fala assim, gente, faz assim. Na hora que você estiver respirando, você vírgula. Vírgula, vírgula. Aí a gente aprende que respirou no texto, vírgula. Nem lembra que tem regra. Alguém lembrou daquele momento mágico que você aprendeu produtos notáveis, teorema de Pitágoras? Também não? Sabe aquele momento que você conseguiu fixar a importância da mitocôndria dentro da célula? Ninguém lembrou disso. Então eu sei o que vocês lembraram. Qual pessoa que marcou? Com quem que vocês fizeram contato? Com quem que vocês têm contato até hoje? Quem que dá saudade? Quem que foi bom conviver? Com quem que foi bom conviver? Ou seja, o que fica pra gente são as nossas relações. São as nossas relações. O que nós vamos fazer na escola? Nós vamos passar a teoria enquanto a gente está dando aula, mas nós vamos cuidar das nossas relações com os alunos. O que nós vamos fazer no nosso meio social? Nós vamos trocar ideias, ensinamentos, mas nós vamos cuidar da relação com aquela pessoa. Tá? Porque isso é que vai fazer diferença no mundo novo. Isso é que vai fazer a gente mudar, a nossa sintonia. Tá claro? Isso vai fazer diferença, aliás, no novo mundo. São as nossas relações sociais. Como que eu estou lidando fraternalmente com as pessoas com que eu estou convivendo. Entendeu? É muito comum a gente querer que as coisas sejam do nosso jeito. E jamais serão. Jamais serão. Mas eu vou fazer o melhor que eu puder, do jeito que eu puder, em todo o movimento que eu estiver. Entendeu? É o que a gente vai fazer. Ô, gente, olha, o nosso tempo acabou, né? Quer dizer, era de 7 às 8, né? Já começamos 7h30. Tem dúvida? Eu vou aconselhar vocês o seguinte. Leia o livro. Leia o livro. Se puder pegar a série que antecede Herdeiros do Novo Mundo e o que vem depois, são 5 livros. Mas se a pessoa tiver curiosidade pelas informações que a gente trouxe, Herdeiros do Novo Mundo, aí pega Herdeiros do Novo Mundo e pega no final da última hora. Só para vocês terem uma ideia, para a gente fechar, existem 8 espíritos que estão cuidando do planeta, que aparece na continuação desse livro, no final da última hora, que estão tendo contato direto com Jesus. 8. Sabe quem são os 8? Ismael é um deles. Nada. 8. Chico, Bezerra, Joana d'Arc, Sócrates, São Francisco de Assis, São Luís, São Vicente de Paulo e Santo Agostinho. Esses 8 espíritos estão ligados direto a Jesus na condução da Terra. Cada um em um setor. Quem faz o intermédio de 7 espíritos, um desses 8 faz o intermédio dos 7 com Jesus. Santo Agostinho. Santo Agostinho conversa com Jesus e traz para os outros 7 espíritos quais as delimitações, qual área que cada um vai trabalhar, qual caminho que cada um vai seguir. Contato de Santo Agostinho direto com Jesus. Tá claro? Ou seja, no momento que Santo Agostinho passa a informação para eles, e cada setor, cada um vai trabalhar, aí Joana d'Arc se posiciona na hora, mas eu gostaria de estar encarnando. Como que a gente pode fazer para estar trabalhando? Na hora que ela fala, o Bezerra fala, Sócrates fala também, para todo mundo encarnar. Santo Agostinho fala, calma gente, até eles são ansiosos. Né? A gente acha que espírito evoluído, não. Aí Santo Agostinho fala, calma, o mestre pede para nós ficarmos do lado de cá e comandarmos do lado de cá. É como se fosse uma tropa. O capitão, ele não pode ir para a linha de frente, porque senão a tropa fica sem direção. Então, lá na Terra estão os soldados. Estamos aqui na organização dos comandados. Futuramente, a gente retornará ao plano físico. Tá claro? Bom, então, eu sugiro vocês que leiam a obra. Eu vou agradecer a paciência de vocês, tomara que tenha valido, desculpem o atraso. Num outro momento a gente retorna. Deixa eu só fazer uma colocação. Eu não. Você deixa, Luiz? Na segunda obra, Esculpindo o Próprio Destino,
há um político, né, lá, que ele é desligado, né, tem a internação interrompida. E lá trata dessa obra, que você deve ter lido. Há essa possibilidade de pessoas terem internação interrompida a partir de agora? Então, na obra trata isso. Aqui, a interrupção, ela acontece, isso agora que está aparecendo na obra, né? Se a espiritualidade achar que é hora de interromper, gente, se a gente está fazendo besteira, ela interrompe. Tá claro? Ela interrompe. Vamos pegar exemplo da influência, você falou um exemplo do político. Vamos pegar um político que teve o dedo da espiritualidade para entrar na política? Freitas Nobre, que foi um deputado federal, ele é o marido da Marlene Nobre, que hoje é espírita, presidente da Associação Brasileira de Medicina e Espiritismo e tal. Em 69, isso aí estávamos conversando, eu, Marlene Nobre, Ricardo Melo, lá num congresso em Juiz de Fora, e aí ela estava colocando como que o marido dela foi intuído, vindo do exterior, depois de passar por uma situação de exílio e tal, como que ele foi intuído para poder assumir a política no Brasil. Tá claro? Quando ele foi olhar, não tinha legenda, naquela noite ele recebeu um telefonema, não tinha legenda em determinado partido que ele participava, naquela noite ele recebeu um telefonema, foi o dedo da espiritualidade que tirou determinada pessoa para que ele pudesse candidatar, porque o projeto era bom. Tá claro? E teve o trabalho dos espíritos? Teve. Então os espíritos também influenciam? Influenciam. Estou trazendo da própria esposa dele. Tá claro? Um exemplo. Outro. A espiritualidade pode tirar, aí como está lá no Esculpindo o Próprio Destino, o Chico, conversando com os espíritos, o Emmanuel colocou para ele que ele tinha que psicografar 30 obras. No final das 30 obras, ele pensou em parar de psicografar. Aí o Emmanuel fala para ele assim, não, meu filho, nós vamos ter que psicografar mais 30, a gente tem que chegar a 60. Quando ele chegou nas 60, ele pensou em parar com esse negócio de psicografia. Aí o Emmanuel fala com ele, olha, nós temos que chegar a 100. As ordens que eu estou recebendo é que você tem que chegar até 100. Quando ele chegou na 100ª, ele falou assim, agora eu vou parar. Aí ele foi conversar com o Emmanuel falou assim, olha, a ordem que eu recebo dos superiores, não é de Emmanuel mesmo, é que você está aí na Terra, no corpo físico, como um locatário está numa casa alugada. O que acontece com o locatário que não paga aluguel? O Chico falou assim, é despejado. Ele falou assim, então, se você não continuar na psicografia, será despejado do corpo físico. Ou seja, vai desencarnar. Tá claro? Então a espiritualidade pode interromper? Se ela achar que a nossa reencarnação não está sendo proveitosa e tal, eles podem interromper? Podem. O que não significa que todo mundo que está encarnado aqui está sendo extremamente proveitoso. Também não. Tá claro? Porque se ele também começar a desencarnar todo mundo, a Terra vai ficar passiva. Tá? Era isso, gente. Tomara que tenha valido. Tá? O livro ele é denso, tem muita coisa bacana. Se vocês depois puderem fazer uma leitura, eu acho que vai acrescentar muito. Tudo bem? Até a próxima vez. Luiz.